O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico ortopedista Samuel Lopes. Ele fala sobre a prática do ciclismo durante a pandemia. Bom dia, doutor Samuel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Amanda. Bom dia, ouvintes. Satisfação. Obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês por aqui. Satisfação é nossa. Doutor, falando sobre o ciclismo, quais são os cuidados que as pessoas que estão começando a praticar essa atividade devem ter? Legal, uma boa pergunta. Muita gente aí começando, né? Um esporte novo, muito contextualizado nesse evento, nesse tempo de pandemia, com presos em casa. É uma atividade que a gente pode fazer ao ar livre, a gente fica menos exposto aí a espaços fechados. Mas então, primeiro cuidado com a segurança. Primeiro ponto, a bike, a prática do ciclismo, né? A bike, o uso da bicicleta aí, gera um risco de quedas, o risco de exposição das pessoas a uma atividade que exige um equilíbrio, força, e para quem não pratica, então tem que ter esses cuidados com segurança e aprender, ter alguém que possa orientar, algum instrutor de ciclismo ou algum colega que já anda para ensinar algumas práticas. A gente, como ortopedista, atende muitos pacientes no pronto-socorro com quedas, com fraturas, com traumas graves, então essa questão com a segurança, com os cuidados. E os cuidados básicos, a bike ajustada, o uso de luva, o uso do capacete. O capacete é um equipamento de proteção fundamental para quem vai praticar o ciclismo. Então, esses cuidados com a segurança são importantes. E a própria parte física. Então, às vezes, o pessoal, durante a pandemia, ficou muito em casa, muito parado com as atividades. E aí, de repente, começa a fazer o ciclismo e acaba exigindo muito do corpo, além da capacidade. Isso pode gerar dores, lesões, e até mesmo fazer com que a prática de uma atividade que seria prazerosa passe a ser algo ruim e que não gera insatisfação para a pessoa. Então, esses cuidados também com o condicionamento e com a preparação para a prática em si. Doutor, algumas pessoas são mais propensas do que outras para terem algum tipo de lesão, né? Há necessidade de se consultar com o ortopedista para esse tipo de esporte? Vamos lá. Então, é legal quando a gente fala, se a gente entende que é um paciente, às vezes, por exemplo, idade mais avançada, estava sedentário há um longo tempo, é obeso, ganhou muito peso durante a pandemia, é legal fazer uma avaliação com o cardiologista, uma avaliação com o clínico, para ver o estado geral de saúde, de maneira geral, porque às vezes a gente se depara aí com pessoas que, por exemplo, sofrem um infarto numa corrida de rua. Então, e como a bike, a gente tem aí pessoas que fazem uns percursos mais longos, de 4, 5 horas nos fins de semana, é uma exigência que às vezes a pessoa pode não estar pronta, então existe um risco. Então a avaliação clínica e cardiológica é legal. E se tem um histórico, por exemplo, de lesão ortopédica, de dor nas costas, e vai iniciar no ciclismo, é legal também se consultar com o ortopedista ou mesmo com um fisioterapeuta. A posição durante a prática do ciclismo, em especial se forem trilhas mais longas, gera uma sobrecarga nas articulações e na coluna. A coluna é o principal ponto de dor, além de dores nas mãos. Então, essas orientações para quem já teve alguma lesão é importante, e se tem um histórico na família cardiológico ou se está muito sedentário, é legal sim passar. Isso vale para qualquer prática esportiva, mas para o ciclismo, que tem uma demanda muitas vezes grande, a gente tem que ter esse cuidado também. Doutor, a questão do equipamento em si. Então, uma bicicleta mal regulada para a altura e para o peso, ou até a prática acima dos limites fisiológicos, pode trazer algum tipo de problema ortopédico? Sim, traz sim. E aí um ponto interessante, né? Primeiro para entender, o pessoal hoje vai comprar bicicleta, e comprar bicicleta parece simples, mas não, exige uma série de avaliações, medidas. As bicicletas têm os tamanhos específicos, e a escolha é feita com uma medida a partir do tamanho da pessoa. Então a altura de cada pessoa influencia na escolha da bicicleta. As bicicletas aí, sexo masculino e feminino, existem modelos diferentes também, então podem ser adaptados. E depois que escolheu a bicicleta, vai começar a andar, existe até uma avaliação específica que é o chamado bike fit, que é uma análise da postura do ciclista em cima da bicicleta, onde são feitos os ajustes no banco, no guidão, no selim, no pedal e no próprio tamanho da bicicleta. Então, todos esses ajustes para que a pessoa fique numa posição mais adequada e não gere, por exemplo, a dor nas costas, que é muito comum, dores nos joelhos, dores e dormências nas mãos, que são as queixas aí das mais comuns que a gente observa. E se está, às vezes, numa pessoa com um banco muito baixo e vai fazer um pedal, acaba fazendo uma sobrecarga, por exemplo, no joelho. Então, podem aparecer dores
no joelho, ou aquela dor na coluna, em função de uma postura incorreta ou um desajuste do ciclista com a sua bicicleta. Então, essa avaliação é importante e procurar uma pessoa especializada para fazer essa avaliação, essa orientação também vai fazer muita diferença. Doutor Samuel, qual que é a importância do alongamento, né? Eu acho que ajuda e muito a diminuir essas dores aí se a pessoa se alongar corretamente, não é isso? Sim, legal. Uma pergunta super importante. E aí existem alguns pontos para a gente considerar. O alongamento é importante para a flexibilidade, para ter um melhor alcance dos movimentos ao longo da prática esportiva. Então, trabalhar o ganho de flexibilidade, o alongamento de maneira regular é legal, isso vai ajudar. E agora tem gente que associa o alongamento muito à redução de lesões. E isso a gente tem visto na prática que fazer um alongamento antes de iniciar a atividade não se provou que tem um efeito na diminuição da incidência de lesões osteomusculares. Porém, tem muita gente que se sente bem fazendo um alongamento antes, isso é legal, pode fazer ou ao final da atividade. Agora, o que é muito importante? Aquecer. Então, vai fazer um pedal longo, vai fazer uma trilha muito extenuante, faz um aquecimento antes. E esse aquecimento, aí sim a gente pode fazer um alongamento, mas é um alongamento dinâmico que a gente sugere que seja feito. Então, ao invés de, às vezes, só puxar o braço e ficar esticando, às vezes fazer esse alongamento com um pouco de movimento. Então, você movimenta o braço, movimenta a perna, pode até fazer uma corrida leve e inicia o pedal com um ritmo um pouco mais leve para você fazer um aquecimento. Isso vai ajudar muito e isso previne lesões. O aquecimento, a gente tem vários trabalhos associando uma redução da incidência de lesões musculoesqueléticas quando ele é feito. E aí sim, você pode fazer um alongamento com o aquecimento associado. Mas trabalhar flexibilidade também é importante, é uma das valências físicas que a gente orienta que todo mundo trabalhe aí no seu dia a dia. Além do fortalecimento, que a gente não deve nunca esquecer de ter um trabalho em paralelo de fortalecimento muscular. Doutor Samuel, para as pessoas que praticam o ciclismo, quando as dores devem servir como um ponto de alerta? Qual que é o risco? O que a gente tem que observar se depois da atividade a gente começa a sentir algum tipo de dor? O que é preciso analisar nesse caso? Legal. Então é muito importante, que é muito comum sentir dor após a atividade, para quem está começando mais ainda. E aí, até para explicar, existe uma dor típica pós-exercício, que é a dor muscular tardia. E essa é aquela dor, às vezes, a pessoa que vai à academia, faz um treino de musculação e fica com a dor no braço, a dor no peitoral, a dor em algum músculo específico, que ela trabalhou de maneira mais intensa. Essa é uma dor benigna que aparece após a atividade. Normalmente ela tem um pico de intensidade em torno de 24 horas, não precisa de medicamento, ela vai passar naturalmente. Essa é uma dor relativamente comum e é normal que aconteça, e por vezes ela acontece. E no ciclismo ela também aparece. Agora, o que a gente tem que se atentar é se essa dor aparece e dura por muito tempo, e se a dor aparece toda vez que a pessoa faz o ciclismo. Então, por exemplo, uma pessoa que faz o ciclismo e sente dor no joelho ou dor na coluna ao longo do pedal ou após o pedal, e aquela dor fica ali por 3, 4, 5 dias. Aí ela faz de novo a atividade e volta a sentir dor. Ou seja, as dores, quando tem a recorrência, elas devem ser avaliadas. A dor, quando vem com muita intensidade durante a prática e atrapalha a prática. Ou a dor que dura muitos dias. Esses são alguns sinais de alerta que a gente pode ficar aí atentos e tem que valorizar e sim, procurar um ortopedista, um médico que possa avaliar essas dores. Aquela dorzinha muscular, agora quem está sedentário aí na pandemia, foi fazer um pedal domingo, chegou no final do dia, está com dor, é uma dor tardia que a gente chama, mas é uma dor própria da atividade. Com um descanso, essa dor tem que melhorar. Tá? Vamos falar de equipamentos, doutor, né? Equipamentos indispensáveis aí, máscara não pode faltar nessa hora, né? É fundamental. Hoje virou um item obrigatório por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque é obrigatório. Então, é lei no Brasil durante esse período, e acho que em todas as cidades aí, você está num ambiente público, é obrigatório o uso da máscara. Então, a máscara é importante por isso. Em segundo, é uma das maneiras de proteção do coronavírus. Então, seja para a proteção da saúde ou para prática esportiva também, tem gente que às vezes não gosta de usar máscara, se sente desconfortável, fala que atrapalha, que o rendimento cai.
Porém, pegar o coronavírus atrapalha muito mais a sua saúde, então é uma maneira de proteção. Aí tem várias máscaras, a proteção varia de acordo com o tipo, então a eficácia aí de 30%, 40%, até 90% quando a gente pega as máscaras cirúrgicas, mas tem que usar máscara, então isso é obrigatório. Tá? E além disso, os equipamentos de proteção da bike em si. O uso do capacete, agora eu falei, ele é fundamental, então as quedas acontecem. A gente fala que quem ainda não caiu na bicicleta porque ainda vai cair, porque faz parte. Então, se proteger, claro que a prática ajuda muito, então o capacete é importante. A luva também é uma coisa que ajuda, às vezes tem algumas luvas até mais acolchoadas na região do apoio, que também trazem mais conforto. A sapatilha é um item que ajuda, otimiza a performance no pedalar, mas tem que se preparar, tem que haver um preparo das pessoas. Não é aconselhável que já se inicie com a sapatilha, a não ser que haja uma orientação, um cuidado muito específico, porque às vezes o ato de desclipar, né, que é soltar a sapatilha do pedal, pode ser difícil, é uma das causas de queda também, é muito comum cair, mas a sapatilha também é um item que ajuda no pedal, mas tem que ser colocado com cuidado. E roupa específica também, parece uma coisa simples e boba, mas quando você coloca a roupa específica para o ciclismo, essa roupa protege mais, porque ela tem um acolchoamento, então ela protege ali a região do apoio, né, a região glútea, a região do quadril, e também até de assaduras. Quando você usa, às vezes, um short, um vestidinho que é mais solto, você gera uma fricção ali na região da virilha, isso pode gerar assaduras, até feridas. Então, usar a roupa específica para o ciclismo também é uma medida importante. Então, são detalhes aí que vão otimizar e gerar até mesmo mais satisfação no pedal. Bem, pessoal, vamos aproveitar aqui agora o momento do intervalo da pergunta. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI da Fake News, eleições 2018, com a finalidade de apreciar a pauta com 7 itens. Você assiste o Jornal da Rede Alesp a partir de agora pelo nosso canal no YouTube. E a gente continua a entrevista com o Dr. Samuel Lopes, né, que é ortopedista. Você tem uma pergunta, Amanda? Tenho sim. Doutor Samuel, a gente está falando do ciclismo, uma prática que aumentou agora durante esse período de pandemia. Gostaria que o senhor falasse dos benefícios que a prática traz para a saúde, né? A gente sabe que algumas pessoas acabam buscando por questão da forma física, mas é claro que a saúde também acaba sendo impactada, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é legal a gente lembrar, por exemplo, a prática de atividade física, existe aí a recomendação da OMS, vamos falar que é a recomendação da prática de atividade durante 150 minutos por semana. Isso de atividades de leve a moderada intensidade. Então a gente pode colocar aí, por exemplo, 3 vezes de 50 minutos, com uma regularidade mais frequente. E aí isso gera benefícios do quê? Cardiovasculares, então, diminuição de pressão alta, queda de glicose, diminuição de incidência de diabetes automaticamente, melhora dos níveis de colesterol, diminuição do risco de infarto, de AVC, derrame, incidência de câncer também diminui nas pessoas que praticam atividade física de maneira regular por longos períodos. Então, a prática de atividade física é uma excelente maneira de promover saúde. E o ciclismo também entra nisso. E aí o detalhe, eu falei então de 150 minutos por semana. Aí a pessoa às vezes pode pensar, então eu posso fazer isso só no domingo, que é o dia que eu saio para pedalar? Você vai estar fazendo uma atividade, mas aí você gera um pico de atividade muito grande em um dia só. O ideal é que você possa até fazer um pedal mais longo ao fim de semana, mas que você tenha também atividades ao longo da semana para manter uma regularidade e não gere uma sobrecarga tão pontual sobre o corpo, uma exigência tão intensa num curto período de tempo. Então, as articulações respondem melhor, os tendões vão se adaptando melhor, a musculatura também, e é onde a gente às vezes vê a gente está cansado de ver pessoas, jogadores de futebol, que infartam aí nos campos de futebol, de várzea por aí, de final de semana, ou nos clubes também. E por quê? Às vezes é o cara que só faz atividade física no domingo. Então ele gera um pico de atividade, de intensidade, uma sobrecarga cardiovascular muito grande. E se ele faz regularmente, pelo contrário, aí ele prepara o condicionamento, prepara o corpo e ele melhora a saúde. Então, praticar atividade física é super importante. E o ciclismo, qualquer atividade tem um benefício, o ciclismo tem uma questão muito legal também, que é o auxílio na saúde mental. Você sai de casa, vai para lugares diferentes, vai para ambientes em contato com a natureza,
E isso tem um benefício muito grande, em especial nesse momento de isolamento, esse pós-pandemia aí, que a gente está começando a entrar em alguns lugares, em outros que você está em isolamento, mas você vai para o ciclismo, você vai com a sua bicicleta para lugares que você relaxa, descansa. Então, a saúde mental também se beneficia muito da atividade física e do ciclismo. Uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. O pessoal está perguntando sobre luz de segurança do ciclista. Qual que é a importância dela para evitar acidentes, né? Legal. É fundamental, né? Legal. Não, é fundamental, é fundamental. E aí, por 2 motivos. A galera acaba gostando, às vezes, de fazer um pedal noturno, então tem que ter luz de segurança. E isso aumenta muito a visualização. Igual hoje existe a obrigatoriedade dos carros de andarem nas estradas com o farol aceso. E por que isso aconteceu? Porque isso foi provado que você enxergar o farol do carro, você diminui a incidência de acidentes. E a bicicleta, quando você coloca as luzes de sinalização, você melhora a visualização da bicicleta, você desperta mais a atenção dos carros e isso gera proteção. E hoje a bicicleta acaba sendo uma alternativa de meio de transporte para o dia a dia, para o trabalho, para as aulas, para ir para fazer uma atividade. Então, se você coloca a luz e você está no meio do trânsito, aquilo vai proteger o ciclista. Então, é importante, sim, é fundamental. E lembrar, respeitar leis de trânsito, sinalizar cada movimento e praticar um ciclismo defensivo, a direção defensiva também na bicicleta. Isso também é legal da gente lembrar. Uma consulta com um bom ortopedista, como o senhor, doutor, também é recomendado, né? Se a pessoa tiver facilidade, assim, ou então uma teleconsulta, ou então, enfim, nesse momento, né? Sim, sim, ajuda muito. A gente consegue orientar até mesmo por já lidar com muitos pacientes e até por praticar o ciclismo. Eu também sou um dos adeptos aí ao ciclismo, então a gente conhece um pouco, já lidou com muitos perfis de lesão, já viu o que as pessoas sentem, essa dificuldade, às vezes, na projeção, onde que aparecem as dores, por que elas aparecem. Então, essas avaliações preventivas ajudam muito no preparo da pessoa para praticar, para que ela tenha longevidade na prática da atividade física e do ciclismo, e para que ela tenha prazer, porque quando ela começa a praticar, ela tem dor, então o que era para ser uma atividade legal, um hobby gostoso, passa a ser algo penoso, algo ruim. Então, essas pequenas dicas, esse preparo com o olhar médico, o olhar da saúde, vai fazer toda a diferença. E hoje a gente tem realmente aí esse acesso à teleconsulta, à telemedicina, ou seja, um atendimento remoto, e a gente consegue fazer essa orientação muito bem feita, mesmo à distância, mas utilizando a nossa tecnologia disponível hoje. Tá certo. Vai lá, mano. Doutor Samuel, antes de finalizar, eu gostaria que o senhor reforçasse a importância dos materiais de proteção, tá? Gostaria até que o senhor falasse de um acessório que é a questão do tênis, né? Porque você não pode sair para praticar o ciclismo com qualquer calçado, né? Até nisso a gente precisa ter cuidado. Sim, vamos lá. Então, assim, acho que é fundamental que as pessoas pratiquem cada vez mais atividade física, mas pratiquem bem orientados e pratiquem com segurança. E aí a gente tem que bater de novo. A bicicleta gera um risco de quedas. Todo mundo que é ciclista, sejam os mais experientes, sejam os novatos, apresentam históricos aí de quedas. Então, o capacete e a cabeça sofre muito, está muito exposta. Então, usar capacete sempre. Isso é fundamental. Os outros equipamentos de segurança, o óculos é importante, acaba protegendo também, que a gente se depara com bichos, com mosquitos durante o pedal. Então, o óculos é importante. A luva também, porque acaba suando, então se você usa a luva, você consegue segurar melhor no guidão e você fica mais firme, tá? A roupa apropriada também é legal para você se prevenir, cuidar da pele, e o sapato adequado. Não adianta sair de sapato, de chinelo, existem tênis específicos que são melhores. Para quem está iniciando, é possível às vezes usar o tênis por um período e depois, já aprendendo, estando mais seguro, a sapatilha é o melhor calçado para a prática do ciclismo. Mas lembrando, com orientação, com um ajuste adequado e com um preparo para utilizar da maneira mais segura e evitando também riscos. Então, o uso desses equipamentos vão fazer muita diferença e vão trazer mais segurança para o ciclista. Doutor, a gente sabe que aqui na capital paulista tem muitos locais que as pessoas podem andar, mas também tem muitas aí ruas que as pessoas se aventuram, né? No interior do estado, a TV A Leste pega em todo o estado de São Paulo,
Muita gente vai para as rodovias para praticar o ciclismo. Sim. E aí é preciso tomar bastante cuidado, porque eu mesmo, como em minha vida de jornalista, eu já vi vários acidentes, pessoas que morreram aí atropeladas por caminhões, por veículos e tal. Então é preciso tomar, vamos fazer um alerta final aí, preciso tomar bastante cuidado em relação a essa questão, não é? Com certeza, com certeza. E aí tem um detalhe, né, que hoje tem muita gente andando de bike. E aí tem locais que têm ficado muito congestionados. E às vezes você pega, uma trilha e tá lá o cara da bike e tem o pessoal da corrida. Então tem que ter esse cuidado. E com isso, muita gente está indo para as rodovias. E aí vale de novo, primeiro, respeitar as leis do trânsito, observar a mão de circulação, respeitar o espaço dos carros, andar no acostamento. E aí, se possível, escolher estradas menos movimentadas, cuidado redobrado nas estradas que são muito estreitas, cuidado nas conversões. Então, parar, observar, sinalizar com as mãos quando for fazer. Se estiver em grupo, procurar andar em um atrás do outro, ou seja, em fila indiana mesmo, para respeitar aí esses espaços. Lembrar que quando tem o carro passando e caminhões, eles passam em alta velocidade, eles mexem muito com o vento e balançam muito a bicicleta, em especial as bicicletas de estrada, né, as bicicletas de speed, que são mais leves. Então, ter esse cuidado. Não ouvir música, né, é uma coisa importante também. Às vezes a pessoa coloca um fone de ouvido, leva um som para ouvir, e isso atrapalha na orientação e nos cuidados com o trânsito. Você não acaba se distraindo mais. Então, não é recomendável também ouvir música durante o pedal, tá? E cuidado, realmente, observar, parar, praticar sempre o ciclismo de maneira defensiva quando estiver no trânsito e redobrar o cuidado na estrada, porque realmente os acidentes, quando acontecem, quase sempre são fatais, porque são muito graves e a bicicleta, o ciclista, ele fica muito, muito exposto diante de um carro. Dr. Samuel Lopes, médico ortopedista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pelas suas dicas aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, doutor Samuel. E eu que agradeço aí. Um bom dia. Bom dia.